Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Romeu Riso. Hoje eu vou entrevistar o professor Borrello, que vai falar sobre melhorando as energias no seu imóvel. Antes, eu quero falar um pouquinho a respeito do GICAP. O GICAP é o Grupo de Imobiliárias e Corretores Aliança Paulista, que nasceu em 2016, com profissionais competentes, capacitados, onde fizemos vários cursos juntos, e com isso nós criamos uma metodologia de atendimento confiável e que vai atender você aonde você estiver, tá bom? Vamos começar aqui. Vou chamar o professor Borrello. Professor, seja muito bem-vindo. Como vai o senhor? Vou muito bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Maravilha. Deixa eu apresentar o professor Borrello e depois eu vou pedir para ele completar a apresentação. O professor Borrello ele é professor, consultor, terapeuta e engenheiro de técnicas de energização. Ele já tem mais de 40 mil atendimentos consultivos. E, professor, eu tenho certeza que o senhor tem muito mais a falar sobre isso do que eu mesmo. Por favor, fique à vontade. Pode se apresentar. Bom, Romeu e pessoal todo, eu na verdade trabalhei muito como engenheiro mesmo, em indústrias automobilísticas e muitas outras. Isso, vamos dizer assim, eu estou agora com 66, até meus 35, 40 anos. Mas sempre estive envolvido com essa área chamada alternativa. Sempre me interessei pelas energias, sempre me interessei em entender como que... Porque você ouve muito falar nesse mundo que tudo é energia, doença é energia, saúde é energia, alegria é energia, tristeza é energia. E eu sempre me interessei sobre curas um pouco alternativas, gostava de entender sobre curas com as mãos, uma coisa totalmente fora do que se pensa na engenharia. E então eu sempre pensei assim, puxa vida, mas se pudéssemos entender esse mundo das energias de uma maneira que a pessoa não precisasse caminhar num lado da fé, da religião, da simpatia, do misticismo, todo mundo poderia ter muito mais resultados com as energias. Eu brinco assim, Romeu. Se eu te perguntar quanto é 2 mais 2 e você me responder que é 4, é óbvio que a resposta está certa. Agora, quando eu te pergunto por que é 4, fica um pouco complicado de responder. Como assim por que é 4? É óbvio que é 4. Então, Romeu, eu digo assim, quando todo mundo entender o mundo das energias de uma maneira óbvia, e alguém te perguntar qualquer coisa, mas por que as energias do teu carro podem influenciar em você e você no carro? Por que a energia de uma casa, de uma empresa, a energia que eu estou falando da construção, pode influenciar na pessoa e a pessoa nas construções? Ou de uma televisão, de um celular, por que influencia a gente e eu também influencio neles? No dia que você entender isso de maneira óbvia e entender que é verdadeiro isso, nós vamos sair desse mundo de pessoas que não conseguem realizar as coisas. Sim. Tá? Porque é óbvio. Então, 2 mais 2 é 4, por quê? A melhor resposta para isso, por que é? Então, por que eu consigo mudar a energia de uma casa e isso vai beneficiar um ser humano? Ué, porque eu consigo. Quando as pessoas entenderem isso, Romeu, todos, o mundo melhora. Eu me dediquei a isso. Eu fui estudar engenharia, estudei técnica, estudei mecânica, mas no sentido de tornar mais ciência e mais lógica qualquer coisa que eu gostaria de ensinar. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de trabalhar como consultor, gosto muito de mexer com as emoções das pessoas, mas eu gosto de fazer isso de uma maneira que a pessoa entenda, e não que eu diga assim, olha, vai fazer uma brincadeirinha aqui, meu, para todo mundo que está me ouvindo Claro, aí. fica à vontade. Vamos acende uma vela amarela às 6 horas da tarde, fica olhando para onde o sol se põe e fale 3 palavras que a tua vida vai melhorar. Eu não estou dizendo que isso não melhoraria a vida, mas por quê? Eu sempre quis perguntar por quê, e não simplesmente fazer algo que a gente chamaria de uma mandinga ou de uma simpatia. Sim. Esse é o meu tipo de atuação. Bom senso, lógica, explicar as coisas por que ocorrem. De forma mais técnica, então. Sim. Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha. Posso te fazer umas perguntinhas? Eu sei que, pessoal, só para esclarecer, o professor Borrello ele tem muito conteúdo e eu tenho certeza que dentro daquele tempo que a gente pré-estipula, de 20 minutos, meia hora, até uns 40 minutos, não vai dar tempo de ele conversar sobre tudo que ele gostaria. Mas no final eu vou deixar o telefone dele, o WhatsApp dele, o site dele. Por favor, entrem no site dele, estudem um pouco junto com ele tem vários vídeos no YouTube também, mas eu acho que vale a pena aqui a gente bater um papo de forma leve e de uma abrangência que vai ser fácil de entendimento para todo mundo. Sim, Professor,
Verdade, você vai perguntar já. Claro, claro. Mas para a gente ser bem transparente e à vontade, como você mesmo falou, Romeu, a primeira coisa que eu falei para o Romeu, eu falei, Romeu, não me fala as perguntas que você quer fazer, vamos ser autênticos, vamos ser na hora, devido ao conhecimento que eu tenho, não é arrogância falar isso, eu estudei muito o assunto, mas vocês todos que estão aqui, vocês podem, eu tenho outros temas, outras lives, vocês podem entrar nas minhas mídias sociais, redes sociais tem meu nome, YouTube, eu faço lives todas. Que dia que você faz live, Romeu? Toda quinta-feira às 18h30. Hoje, excepcionalmente, está sendo às quartas em função do seu horário. Por que está sendo hoje? Porque eu tenho live toda segunda e quinta às 19 horas. Quer dizer que dá para vocês na quinta-feira ver a live do GCAP e ficar depois na minha live, que é pelo YouTube, no meu canal, que chama-se Francisco Borrello. Lá vocês vão ter uma dimensão do mundo das técnicas que eu ensino, uso como consultor, e estou aqui disponível para as perguntas, Romeu. Maravilha, vamos lá. Para começar, como entender a real necessidade de um ambiente familiar com técnicas de energização? Existe essa tendência? Eu fiz uma pergunta que está dentro de um contexto realista para o senhor. Repete, como entender? Como entender a real necessidade de um ambiente familiar com as técnicas de energização? Bom, eu entendo como ambiente familiar o lugar e as pessoas. Tudo forma um ambiente familiar, são energias. Eu entendo também, começando do que eu falei antes, se tudo é energia, a gente cansa de ouvir isso. A primeira pergunta seria por que tudo é energia? Bom, porque em tudo tem um negocinho chamado átomo. Eu não vou complicar. Mas esse átomo é o que representa a energia. Tem aqueles negocinhos que fica virando, chamados elétrons e tudo mais. Se tudo é energia e tem átomos, segue leis da energia. Uma das leis é: as energias se atraem por semelhança. Isso é uma lei. Uhum. Tanto da física quântica, da física clássica, isso é uma lei. Lei de ação e reação, lei de atração por semelhança, ressonância, ou seja, ondas que andam na mesma frequência. Se isso é uma lei, então as pessoas de um lugar têm a mesma frequência de energia do lugar. Tanto faz ser uma empresa, tanto faz ser uma residência, um lugar que as pessoas ficam. Então, uma máxima que eu uso muito dos meus cursos é dizer assim: se uma parede tem trincas, as pessoas que moram naquele ambiente ou que trabalham lá têm trincas, porque elas se parecem. Como é que eu entenderia isso? Na parede é uma trinca, na pessoa essa trinca é na sua estrutura de personalidade. E por que isso é garantido? Porque as energias se atraem por semelhança. Se uma porta, uma gaveta de uma casa, uma janela tem dificuldades para fechar, para abrir, ela range, ela emperra, naquele local tem pessoas que emperram. Como é que eu entendo uma pessoa emperrar? Ela estagna, patina nos negócios, as coisas não andam. Então, o imóvel, o ambiente familiar, ele é constituído de gente mais lugar. O lugar se parece com a gente se parece com o lugar. Então, se eu olhar para as paredes, para a parte de manutenção, para a parte visível de um lugar, eu consigo ver as pessoas. E eu consigo entender o que eu poderia melhorar. Uma parede vai ser melhorada pelo pedreiro, mas qual é o pedreiro que vai agir numa pessoa? Esse é o ambiente das minhas técnicas, esse é o ambiente do mundo que eu vivo. Uma outra máxima que eu digo assim: se você está procurando um namorado ou uma namorada, está andando na rua procurando um namorado ou uma namorada, pensa nesse quadro aí, faz uma tela mental. Nunca escolha uma casa que tenha fachada mal cuidada, porque, por semelhança, quem está lá dentro tem baixa autoestima, não se cuida bem. Então, Romeu, você consegue entender como há uma relação direta no ambiente familiar, pessoas e lugar, como isso pode ser estudado, como pode ser melhorado, num lugar onde vivem pessoas. Você e o seu grupo devem mexer com muitos imóveis que não vive ninguém, que não mora ninguém. Então, como analisar um lugar novinho que não tem uma trinca, que não tem um problema, um único problema? Digamos que você, Romeu, se especializasse nas minhas técnicas, fosse alguém que fosse vender um imóvel para alguém, você ou qualquer um dos que estão nos vendo agora. Pois não. Então, se você, às vezes eu estou olhando aqui para a tela para ver o Romeu e sei que eu tiro os olhos de vocês, mas quando eu baixar os olhos é que eu estou olhando para a tela aqui, tá ok? É só um ato falho, mas vou tentar ficar com vocês aqui o tempo todo. Mas isso é natural. Se vocês forem vender um imóvel para alguém e conhecem as técnicas, vocês vão pensar assim: se o imóvel for usado
O imóvel vai mostrar características que tem problemas e que se parece com esse cara que vai comprar essa casa. Não, mas ele não comprou, não é dele, é do outro, só vai alugar, não importa. Quem alugar ou comprar o imóvel, a casa está preparada para ele, porque as energias se atraem por semelhança. A casa certa vai achar a pessoa certa. Perfeito. E a pessoa certa acha a casa certa. Mas quando o imóvel é novo, se eu fosse um terapeuta e ao mesmo tempo um corretor, é assim que se fala, Romeu? Sim, sim, consultor, Um corretor. corretor de imóveis, um consultor de imóveis, eu me preocupo, e a pessoa que me procurou porque quer achar a casa certa, o lugar certo, o valor certo, um ótimo negócio, mas ao mesmo tempo que seja energeticamente boa, para que a saúde, a prosperidade, o relacionamento, nada disso vá por água abaixo, e acontece muito quando você muda de lugar, eu analisaria onde essa pessoa mora hoje, o estado da casa, as aparências, os defeitos, as questões de manutenção, e analisaria os problemas que a pessoa tem hoje. Se eu disse, só para concluir então, essa primeira resposta, se uma casa que tem trincas, tem dentro pessoas que têm trincas, vão pensar o contrário. Se uma pessoa que te procura fala, pô, estou desanimado, estou triste, estou depressivo, sou uma pessoa que não consigo falar não para ninguém, eu quero mudar, mas minha família não quer mudar, estou convencendo eles a vender nosso imóvel para poder comprar outro, me ajuda, vai, Romeu, eu te conheço, mostra uma casa bonita, eu vou tentar convencê-los. Então você sabe que essa pessoa tem racha na estrutura de personalidade, porque não consegue falar não consegue fazer bons acordos. Isso é um racho na estrutura. Entendi. Seguramente, a casa que você vai mostrar para essa pessoa pode ser nova, mas em pouco espaço de tempo, você vai descobrir que ela tem alicerces mal feitos, movimento pesado na rua, vai começar a aparecer trinca na casa. A casa já se parece com a pessoa mesmo quando é nova. Caramba. Bem, complemente a pergunta se eu não respondi tudo, Romeu, porque não, eu fui muito compridão aí. Eu vou ser muito honesto. O senhor está me dando uma aula a respeito do assunto. E eu acho que não só para mim, mas para toda a audiência nossa aqui. Muito obrigado. A Maria Eunice está fazendo uma pergunta interessante, ainda relacionado a isso que o senhor está falando. Maria Eunice é do GCAP ou é alguma outra pessoa? Não, ela também é do GCAP. Por coincidência, ela também é do GCAP. E a energia do antigo morador permanece naquele imóvel? Permanece sim, viu? Pega um imóvel antigo, o cara pintou a casa toda, entregou a casa toda. Maria Eunice, eu costumo dizer o seguinte, se você usou uma roupa o dia inteiro, ela vem suja. Você coloca na máquina para lavar. Vamos falar um nome aqui não tem problema com propaganda. Eu digo que Omo lava a sujeira física, mas uma sujeira que é chamada metafísica, ou seja, além dessa energia material, dessa energia que você enxerga, Omo não limpa. Casa é a mesma coisa. Casa tem guarda-roupas que ficaram lá. Tem paredes que foram pintadas, mas as estruturas atômicas da parede. Você já ouviu falar que parede tem ouvido e que parede fala? O que quer dizer o que é isso? Que a parede agrega tudo que aconteceu lá, agressividade, brigas, doenças, vai agregando. Não é uma pintura que resolve isso. Então, seria necessário, é algo que eu não sei como vocês poderiam agregar na área de vocês, limpezas energéticas. Tem várias que eu ensino, mas limpar a energia do lugar mesmo, sabe? E, claro, deixar a casa bonita. Mas uma coisa é a estética, logística, outra coisa é a energia. A energia que nem tudo que reluz é ouro. Tá. Aproveitando o gancho dessa pergunta da Maria Eunice, eu vou fazer uma minha ligada a Bom, essa. Mas só para fechar, desculpa. Então, a energia do antigo morador fica na casa. Ok. Fica tudo o que aconteceu, os acontecimentos. Claro que não há só coisas ruins, é que aqui, o jeito que nós vamos levar essa live, a gente vai ficar induzindo a falar de energias ruins e coisas ruins. Tem coisas boas também. Uhum. Tem pessoas que sentem isso, inclusive, quando entram, mas muita gente pode desistir de uma compra. O lugar é maravilhoso, o negócio é bom, a casa está pintada, está tudo maravilhoso. A pessoa vai se entusiasma, despede do corretor, do consultor, dizendo assim: vou colocar uma proposta, e some e nunca mais volta. O que a fez mudar de ideia, Maria Eunice? A energia dos antigos moradores. Perfeito, perfeito. E aí, só para concluir, o que eu ia lhe perguntar em razão disso, os novos moradores, eles têm a capacidade de mudar essa energia naturalmente? Ou existiria a necessidade de uma técnica mais aprofundada para fazer isso?
Então, naturalmente, alguém colocou energia ruim, que é o antigo morador, colocou? Então, naturalmente, é possível retirar. Agora, quanto tempo demorou o antigo morador para deixar essa casa com energias ruins? Pensa na mesma proporção de tempo. Então, anos e anos. Às vezes, o novo morador não aguenta. Se é uma locação, você não vê a hora de ir embora. Em empresa, muitas pessoas já me contrataram falando que não conseguiam ficar dentro do local que tinham alugado, muitas vezes até comprado, investido. Não aguento ficar no meu escritório. Lindo, maravilhoso. Muitos eu tratei. Então, naturalmente conserta, mas demora. Então é preciso que você artificialmente ou com técnicas, que são essas técnicas de radiestesia, radiônica, feng shui, cromoterapia e várias técnicas das quais eu uso nas minhas consultorias, chego a usar até 19. Então não é assim muito, não é pouca coisa. Essas técnicas permitem você consertar, transformar energias de forma rápida. Perfeito, maravilha, obrigado pela resposta. Eu estou aqui com o Edmilson também. O Edmilson está perguntando, professor, algum Não vou tempo... deixar você fazer suas perguntas, hein, Romeu? Pois é, não, mas acho que vai dar tempo, vamos lá. Pessoal, assim, eu vou fazer a pergunta do Edmilson, eu estou vendo que tem outras perguntas aqui. O Edmilson também é do grupo? Ele já foi do grupo, hoje não mais. Mas ele estou perguntando porque você sabe que eu divulguei com meus alunos e o pessoal que me segue. Então, às vezes, a resposta eu posso falar até de um jeito um pouco diferente, por isso. Perfeito. Não tem problema. O Edmilson, ele foi do grupo, não é mais do grupo, mas de coração ele continua sendo do grupo e vai continuar sendo. Então, ele pergunta o seguinte... Já li aqui. Pode mais ler? Fale você, fale aí. Há algum tempo, mudamos para um imóvel novo, sem trincas. Iniciou aqui ao lado uma construção nova que acarretou em trincas. Oi, Edmilson, que pergunta legal, porque me dá possibilidade de... Eu falei de uma lei da física, né? As energias se atraem por semelhança. Agora eu quero falar de uma outra. Nada é por acaso. Tudo ocorre numa sincronia. Quem que explica isso? Uma das leis de Newton, lembra? Ação e reação. Sim. Uma das leis da física quântica, chama-se entrelaçamento quântico. Quando uma energia é lançada no espaço, a energia do resultado já é líquida e certa. Isso quer dizer o seguinte, foi você que mudou, deixa eu ver. Então você e tua família, Edmilson, mudou para um imóvel novo sem trincas. Beleza. Daqui a pouco iniciou uma construção do lado que acarretou as trincas na sua. Eu te digo assim, você foi atraído, a culpa não é do imóvel novo, não é nada, e nem é tua culpa. Mas seguramente, Edmilson, você, tua família, alguém provavelmente aí tem características de não saber falar não, de não fazer muito bons acordos, de sempre ir assim na toada do outro e não cuidar muito de si próprio. Tá? Não conheço você, não conheço a família, não estou fazendo um julgamento, estou fazendo só uma análise que eu vou lhe falar, Edmilson. Talvez nunca a gente vá conversar, mas não é muito difícil que eu esteja certo. Então, esse imóvel novo já estava encomendado no cosmos, vamos falar desse jeito, e para acarretar as trincas numa casa novinha. Lembra que eu falei? Acabei de falar agora, que alguém muda para uma casa sem trincas. Se a pessoa tem rachos na sua estrutura de personalidade, ou alguém da casa tem, as trincas surgirão de algum jeito. Eu falei em trânsito pesado, falei em alicerce mal feito. Você me deu um outro exemplo aí, uma construção ao lado. Você está dando um exemplo, Edmilson, é isso que você deu para a gente, um exemplo do que eu acabei de falar. Muito obrigado, viu? Perfeito, foi um exemplo real. Real, e que entra uma outra lei, as energias se atraem por semelhança e nada é por acaso, ou seja, você foi atraído para essa casa, mas ela não demonstrava os sintomas que eu tinha descrito. Calma aí, ela mostrou já, e como? Foi atraído, e não foi por acaso, uma maneira de acontecerem as trincas. Romeu, só para complementar. Claro. Bom, mas então a gente é castigado com isso? Não. Vocês que estão nessa live hoje, digamos que você já sabe do assunto, ótimo. Quem não sabe, como o Romeu falou que está aprendendo aí alguma coisa, Bastante. Os que estão aprendendo vão agora entender que o dia que vê uma trinca na casa, vai chamar o pedreiro, mas ao mesmo tempo vai pensar, poxa, sou eu, quem é aqui que tem mais rachos na estrutura? Onde eu posso me fortalecer? Onde eu posso fortalecer minha personalidade? Onde eu posso começar, sim, a fazer bons acordos? Eu vou ceder, mas as pessoas que estão me exigindo também podem ceder um pouquinho. Vocês me entenderam? Me entendeu, Romeu? Perfeito. Perfeito. Ou seja, a tua pergunta que você fez no começo, o ambiente.
O ambiente é tudo isso, e saber observar esses itens, como vazamentos, infiltrações, fachadas mal cuidadas, tapetes que escorregam na casa, janelas com problemas, telefonia com defeito, cada uma dessas coisas, se tivéssemos tempo, a cada pergunta dessa eu daria a leitura de que morador é que mora dentro dessa casa. Eu daria um perfil de personalidade baseado na observação do imóvel, o ambiente que você me perguntou, Romeu. Perfeito, perfeito. Vou Estou aqui, aproveitar Romeu, manda brasa aí. Vou aproveitar aqui o Tony, que o senhor conhece também, já teve Conheço, comigo. conheço. O Tony pediu para o senhor falar sobre a circulação de energia dentro das casas. Essa fantástica. Obrigado, Tony. Obrigado pela participação e obrigado por estar aqui com a gente de novo. Tony, como é que você está, família? Desejo o melhor de tudo para vocês, viu, Tony? Como ocorre a circulação de energia de uma casa? Eu vou lhe dizer. Pense, Tony, numa casa vazia, ou num imóvel vazio, pode ser um galpão, uma empresa, e solta uma criança lá dentro. Qual é a tendência? Uma, duas crianças. Crianças normais. Elas vão correr, vão tropeçar, vão ralar joelho, podem se machucar, bater cabeça. Pense agora num imóvel totalmente, como é que fala? Imobiliado, né? Imobiliado, ou numa empresa totalmente equipada, com pouquíssimos espaços para acontecer movimentos, e solte as mesmas duas crianças que nós soltamos antes. Elas não conseguirão mais ter essa mesma movimentação que tinham com uma coisa livre, mas elas vão ficar extremamente paradas e estagnadas. A circulação de energia de um imóvel funciona desse jeito. A decoração de um imóvel funciona desse jeito. O layout de uma empresa, a colocação das máquinas, a logística, os corredores de circulação, lugar para fazer estoque, lugar para pôr lixo, lugar para ter escritório, funciona desse jeito. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pôr muita coisa e impedir a energia de circular, e não adianta também você querer ser, como é que chama? Minimalista, acho que chama minimista em termos de decoração, gente que joga umas almofadas no chão e está decorada a casa. Também não adianta. A energia circula muito rápido quando você tem pouca coisa no imóvel, e energias muito rápidas, no chinês, no Feng Shui, chamam-se de Cha, S-H-A, é uma flecha que pode criar estragos. E pense no contrário, uma coisa muito entulhada, onde não tem movimentação, fica tudo travado. Então, é preciso ter harmonia, equilíbrio, para que uma energia circule livremente, porém não muito rápida. Último exemplo sobre isso, prédios em andares muito altos, você costuma ter aquele barulho dos ventos uivantes, como é que faz aquilo? Sabe esse barulho? E ventos destrutivos. Tem a ver, claro, com a altura, com o andar, com o projeto, com nenhum anteparo que promova um anteparo para esses ventos que podem entrar de frente, você é obrigado a ficar sempre de janelas trancadas, se ficar um vãozinho aberto, fica esse som muito chato. É uma energia também que circula de uma maneira inadequada. Então, Tony, o que eu posso falar sobre circulação de energia é isso, nem muito e nem pouco. Então, o exemplo das crianças é um exemplo bom para se pensar quando está se decorando um lugar. Obrigado pela pergunta, Tony. Sempre pensando no equilíbrio, maravilha. Maravilha. Equilíbrio que é a temática principal dessas técnicas que eu ensino. Transformar energias, porém com equilíbrio. Os extremos nunca funcionam bem. Perfeito, perfeito. Aliás, é o tema da minha live de quinta-feira, onde eu vou falar sobre como dominar uma pessoa difícil, mas na visão do taoísmo. E taoísmo é uma doutrina que vem do Tao, e Tao quer dizer o caminho do meio. Eu vou operar muito com essa coisa do equilíbrio amanhã às 19 horas, mas depois que terminar... Ah, vai ter amanhã? Não, amanhã não. Amanhã eu antecipei para hoje. Então, amanhã todo mundo lá presente com prestigiando. É só entrar no YouTube, é direto lá. Maravilha. Obrigado pela presença, Sandra. A Sandra também está conosco aqui, agradecendo as ótimas dicas. Professor... Sandro, um abraço, Sandra. A Sandra estudou comigo, professor, da primeira série até a oitava série. Eu estou falando de muito tempo atrás. Eu não sei nem se ela lembra de mim aí. Bom, se ela não lembrava, você já fez esse trabalho. Já fiz o link. Já fiz. Professor, o senhor falou de cromoterapia, radiestesia e outras técnicas que o senhor mencionou agora há pouco. Elas estão diretamente ligadas ao Feng Shui ou não tem ligação nenhuma? Como é que funciona essas energias? Bom, eu vou te falar.
Eu uso até 19 técnicas numa consultoria. Todas essas que você falou e mais várias outras. Perfeito. Por que eu uso numa consultoria? O que é uma consultoria? Alguém me contrata de uma residência, de uma empresa, uma residência onde mora uma pessoa, uma residência onde moram 10, uma empresa onde tem uma pessoa só, onde tem 1.000. E me contrata por quê? Porque ela tem problemas. Qual é a função da consultoria? Resolver os problemas. Como? Eu descubro a causa do problema, que é muito variada, e por isso eu preciso de várias frentes de combate, que são as técnicas. Se eu soubesse uma técnica só, eu poderia falhar. Descubro a causa e depois eu trato o sintoma, que é a maneira como alguém me reclama. Quem me contrata só fala o sintoma. Tá doendo aqui, falta dinheiro, o relacionamento não tá bom. Isso não é causa, isso é sintoma. Então eu não posso por remédio curar usando técnicas só no sintoma. Eu tenho que tratar a causa e o efeito usando as técnicas. Então o que são as técnicas? Técnicas que transformam energias. Então desse ponto de vista, Romeu, todas elas se linkam. E o principal para responder tua pergunta é assim, vou te dar um exemplo. Feng Shui é uma técnica ótima para resolver problemas do ambiente, da construção, eu digo do mundano, que entram na tua casa. Pessoas, energias de pessoas, energia de gente, energia do clima, energia do que você colhe e traz. Feng Shui é ótimo para isso. Agora, Feng Shui não trataria uma energia que vem do subsolo, que pode provocar um câncer, pode provocar uma esclerose, pode provocar muitas doenças letais, infarto do miocárdio principalmente, derrames, para citar algumas doenças que vêm de energias de subsolo. Quem é que é bom nisso? Radiestesia radiônica. Então, se eu fosse um técnico só de Feng Shui, Romeu, eu falharia naquela outra parte. Perfeito. Se eu fosse um técnico só de radiônica e radiestesia, eu falharia na parte do Feng Shui. Se eu sou dos dois, eu linko as duas. Se o cara me reclama que tem uma doença, por exemplo, vamos falar aqui que a pessoa tem um tumor. Eu, em vez de procurar a cura no Feng Shui para o tumor, eu procuraria na radiônica. Agora ele me fala, devido ao tumor, eu destruí minha família, eu desmanchei meu casamento, meus filhos se afastaram porque eu parei de trabalhar, parei de ganhar dinheiro. Uma história que não vai acontecer nunca, né? O que vocês acham? Ou vai? Pode acontecer. Eu já precisaria das técnicas do Feng Shui e de outras técnicas de comportamento, que eu também agrego, que eu chamo metafísica. Uhum. É aí que está o link, Romeu. Perfeito. Então, um bom consultor nessa área é um consultor que domina mais de uma técnica. Se ele for bom de uma técnica só, ele vai ficar capenga, ele vai ficar meia boca, ele vai ficar limitado. E, aliás, dependendo do tamanho da vaidade, do ego da pessoa, ela vai querer defender aquela técnica, vai dizer que aquela é boa, que aquela é a melhor do mundo, que é outra falha grande. Mas falha por ignorância, por falta de conhecimento mesmo. A minha bandeira é essa. Por isso que eu ensino muitas técnicas, falo de muitas técnicas. As minhas lives, um dos temas das minhas lives é muitas terapias. O cara ser conhecedor de muitas terapias, é favorável ou não? Fiz uma pergunta na live, para mostrar que sim, é necessário, não é nem favorável. Bem a tua pergunta, Romeu. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui com o Edmilson, está comentando aqui que o senhor vai ter que voltar, tá? Para falar mais sobre o tema em outra oportunidade. E a Denise, que também faz parte do GCAP, ela está falando aqui a respeito de vazamentos que vêm do vizinho. Isso é alguma coisa que vem, que traz alguma energia ruim? Como é que funciona essa parte? Excelente pergunta, eu acho. Como é o nome? Denise, eu estou vendo aqui. Denise. Ô, Denise, segura a onda aí. É para tua casa, Denise, que está indo o vazamento, que o problema não é de onde vem. O problema é que está entrando. Se está entrando, o nome disso não é um vazamento, então. É um vazamento, mas que criou uma infiltração, se eu não estiver enganado. Então, infiltração, pensa na palavra infiltrar. Está infiltrando onde, Denise? Na tua casa. Alguma coisa que você não quer, que não deveria estar lá, está entrando na tua casa. Se alguma coisa que você não quer está entrando na tua casa, por semelhança, pensa na tua vida. Denise, e talvez alguém mais que viva com você, tem algo que vocês não estão enxergando, tanto quanto não enxergo de onde vem o vazamento, só sabe que vem de lá, que está entrando na vida de vocês. Sabe quais são as orientações, Romeu, quando ocorre um caso desse aí? As leituras, eu digo. Se eu entrar numa casa que tem infiltração, eu vou falar assim para os moradores, amigo, cuide muito da tua evolução pessoal,
da tua evolução espiritual. Talvez vocês estejam muito fixados no material, muito pé no chão, precisa desenvolver um pouco mais. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de evolução pessoal, adquirir conhecimentos, viajar, fazer cursos que te preencham. É uma das dicas. E a outra dica, porque eu não quero entrar no lado religião, no lado espiritualidade, então eu não vou falar essa dica, mas eu vou falar uma terceira dica. Fica de olho nas suas contas, no seu dinheiro, nas suas posses, pode estar havendo subtração de algum jeito. E se não houver de coisa material, de energia, você pode estar sendo vampirizada nas energias. Alguém que está abusando demais de você ou de alguém aí do seu convívio. Perfeito. Então, essa é a observação do ambiente familiar. Vai muito longe, né, Romeu? Sim, isso daria para ficar horas aqui conversando. Não só nesse sentido do tempo da nossa live, mas longe no campo da análise. Análise e do entendimento, claro. Então, Perfeito. vocês que mexem com construções, com imóveis, vocês conseguem ter uma dimensão do que vocês estão vendendo para as pessoas? Do que vocês estão alugando para as pessoas? Imagine que diferencial vocês poderiam ter conhecendo um pouco desse mundo aqui. E tendo um pouco de moral e um pouco de ética, seria capaz de vocês, ao ver uma casa, falar, você pedir para a pessoa arrumar aquela casa antes de querer fazer, ou então analisar os antigos moradores, e talvez nem querer ter esse imóvel no como é que você chama? No seu cadastro, ou coisa assim. Pode acontecer, eu sei que a gente precisa trabalhar, viver e ganhar, mas já me fizeram as seguintes perguntas, alunos. Professor, mas eu arrumo minha casa inteira, e aí eu consigo vender, a casa tem energias ruins. A pessoa que entra não vai poder ficar com a gente chama de itens de cura, esses que são colocados para mudar as energias. A pessoa não vai poder, não vou deixar lá, ela não vai querer, ela não conhece. E aí como que eu vou vender ou alugar uma casa para alguém que eu sei que pode deixar essa pessoa doente, destruir essa pessoa? Muita gente fica com um peso na consciência quando conhece. Aí eu explico maneiras de mexer com a energia de uma forma que não fique visível. Tem isso também possível, viu? Perfeito. Eu estou com duas perguntas muito parecidas aqui. Uma é da Cássia, tá? Eu estou achando que as nossas perguntas mesmo a gente vai deixar de lado, viu, professor? Faz um resumo aí. Vamos lá. Eu vou ser mais rápido agora. Eu vou fazer essa pergunta da Cássia, tá? Oi, quem trabalha em casa e o negócio não flui, pode ser a casa doente? E aí isso está linkando com a pergunta do Nelson, que também é um outro colega meu, que ele pergunta o seguinte, o home office está mudando as energias da casa? Ou seja, as duas perguntas estão muito parecidas, né? Então eu coloquei a da Cássia, que é quando ela trabalha em casa e o negócio não flui, né? E a outra pergunta é do Nelson, que ele pergunta, o home office está mudando as energias das casas? Você está com um visitante atrás de você aí. É o meu amigão aqui, ó. Tá. Aliás, gato preto tem energia negativa? Não é uma questão da cor. Eu não vou comentar nada sobre gato. Você tem um em casa, você acha que eu vou falar alguma coisa ruim aí? Bom, com isso quase que eu esqueci da pergunta. Trabalhar em casa e a coisa não ir para frente, Cássia, tem a ver com a energia da casa? Sim, possivelmente, mas com certeza, Cássia, tem a ver com a energia do negócio e com a da pessoa que está tocando o negócio. É um todo, nunca é uma coisa só, porque as energias não se atraem por semelhança. Então precisa ver o quanto você gosta, o quanto você está inserida no contexto, o quanto você está adaptada, o quanto você sabe se valorizar, o quanto você sabe se vender. Tem uma série de coisas para se ver aí. E analisar as energias da casa. A casa pode ter energias que atrapalham o fluxo de prosperidade, casa ou empresa. Não tem a menor dúvida. E como foi a outra? A outra é se o home office, é a pergunta, cadê o Nelson? Está mudando. Vamos lá. Home office. O home office está mudando as energias das casas? Sim. Em parte pode ser não mudando nada, em parte pode ser para melhor, em parte para pior. Quer dizer, que ótima resposta. Agora eu vou te falar uma coisa. Quem é Nelson? O Nelson. Nelson é um amigo meu. Então, Nelson, eu durante mais de 30 anos que eu dou cursos presenciais, já formei mais de 30 mil alunos presencialmente. Agora eu entrei nesse mundo online e já tenho uma boa turma aí fazendo cursos.
Eu sempre disse o seguinte, se você puder, se você quer trabalhar, quer ter porque como eu formo terapeutas, eu formo pessoas que cuidam de outras, normalmente há uma tendência das pessoas quererem no fundo do quintal fazer um negocinho e receber as pessoas lá. E eu sempre aconselhei que nunca elas fizessem isso. Nunca trabalhe em casa, porque você vai começar a destruir a manutenção da tua casa. A casa começa a se deteriorar quando você mexe com pessoas. Mas só que tem uma ressalva aí. Quando você receber as pessoas em casa, porque elas trazem toda a energia delas, os problemas, o sofrimento, e isso vai grudando nas tuas paredes. Começa a quebrar parede, trincar, quebrar azulejo, queimar coisa. E eu falava para meus alunos, você vai gastar mais na manutenção do que você gastou trazendo as pessoas. É melhor você alugar um outro lugarzinho. Agora, o home office, como está sendo feito agora, nós estamos em quarentena, então você não vai receber ninguém em casa. Ele passa a ser algo, como pode ser, auspicioso. Auspicioso, que você vai mexer com energias de trabalho, de ganho, de resolução, dentro da tua casa. Você vai poder ser mais criativo. Então, são essas as energias que vão para as paredes da casa. Então, o home office na quarentena é auspicioso. Um home office onde se recebe pessoas, eu jamais recomendaria. Principalmente que as pessoas trazem a energia delas. Necessidades, choramingueira, negociações, doenças, não importa o ramo. Importa. Então, eu nunca recomendaria isso, bem como fazer reuniões de evangelho, de igreja, qualquer que seja a tendência. Mas é por um bom propósito, eu sei que é, mas as pessoas vêm sofrendo, essa energia fica lá. É isso aí, Nelson, obrigado. Maravilha, maravilha. Obrigado, Nelson, obrigado pela tua pergunta. Professor, o senhor já tinha comentado a respeito disso, e eu sei que o senhor não gosta muito de entrar nesse tema, mas eu gostaria só de entender a diferença que existe entre as técnicas de energização e as místicas que envolvem o tema. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Acho que o pessoal aqui, se alguém estiver ouvindo com dificuldade, por favor, coloca aqui no chat, por favor. Não, que está um ruído externo aqui e eu não consigo influenciar para que não haja. Por isso. Não, mas o seu som está bem limpo aqui também. Me repete a pergunta, por favor. Vamos lá. As diferenças que existem entre as técnicas de energização e as místicas que envolvem o tema. Eu sei que a gente existe bastante mística em cima do tema, sobretudo Feng Shui, etc. Em cima de tudo, tem mística, tem simpatias. Então, como é que eu interpreto isso? Isso é uma interpretação muito particular. Não é porque eu sou engenheiro, mas eu sempre gostei das coisas explicadas. Eu comecei falando isso, dei exemplo do 2 mais 2 igual a 4, do entender, do aprender. Eu gosto de entender as coisas e gosto de ensinar meus alunos de maneira que eles entendam. Eu gosto de fazer meus trabalhos nas casas, nas empresas das pessoas, para corrigir o que quer que seja, não tem limite. De maneira que elas entendam qual é o problema, porque assim elas ajudam a resolver. Bom, partindo desse ponto, então eu não gosto das coisas que eu não entendo. E eu coloco no rol das coisas que eu não entendo simpatias e coisas místicas. O que não quer dizer que elas não funcionem. Só que se eu não sei como funciona, digamos que deu certo para alguém, eu faço e não dá certo para mim. Você já ouviram esse exemplo alguma vez na vida? É lógico que sim. Por que dá certo para um não dar certo para o outro? Porque a receita não pode ser a mesma. Agora, quando você entende, você faz a receita certa. Então, eu chamo de algo místico, algo que pode funcionar, mas que eu não entendo como. Agora, a decisão de fazer ou não é tua. A minha maneira de trabalhar não é essa, não porque eu desrespeito. Eu respeito porque eu sei que tem muitas que funcionam demais. Porém, se eu não sei como é que eu posso usar? Então, eu precisaria, se você fosse meu cliente, eu precisaria que você tivesse fé, que você acreditasse muito em mim e que fizesse qualquer coisa que eu te pedisse. Como é que você pode fazer isso se eu não te explicar por quê? Perfeito. Teria que ser, como o Nelson, muito amigo do Romeu. O Romeu fala, faz isso que vai dar certo. E mesmo assim, o Nelson poderia ficar desconfiado. Então, o que eu posso dizer, Romeu, é isso. Eu gosto das explicações, o que não quer dizer que a mística não funcione. Funciona, mas mística, para mim, é algo que eu não sei como funciona. Então, eu prefiro não operar. Perfeito.
Perfeito, obrigado mais uma vez. Existem técnicas para reconhecer defeitos e virtudes? Técnicas para conhecer defeitos e virtudes. Isso. Sendo que, eu não sei se eu falei com você fora da live antes ou foi depois, sobre a live que eu fiz, que eu provei que defeitos não existem. Foi fora, não foi, Romeu? Foi antes? Não estou te ouvindo. Eu parei de ouvir o Romeu, vamos esperar um pouco. Vê se voltou. Voltou. Foi antes da live. Então, eu estava falando para o Romeu antes da live que uma das lives que eu fiz foi eu provei para as pessoas que defeitos não existem. E aí, como é que é a tua pergunta? Vamos ver se eu consigo agora me redimir. Se existem técnicas para reconhecer defeitos e virtudes nas pessoas ou de repente até no ambiente. Existem técnicas para reconhecer defeitos e virtudes, porém eu digo, para não falar, para não querer ser absoluto, porque diz que o absolutismo não existe, o 100% não há. Mas para não querer ser absoluto e dizer que não existem defeitos, eu diria que quase 100% dos defeitos que são imputados ou que nós achamos que temos, nós não temos. A gente cresceu com alguém não gostando daquilo que a gente fazia, não gostando das nossas características mais fortes. Então, por exemplo, se eu sou um cara muito rápido, muito rápido, e eu passo na frente de todo mundo, na empresa, em casa, com os irmãos, com qualquer coisa, essas pessoas começam a me apelidar, começam a me colocar nomes do tipo, como é que é? O Serelepe, o Pernalonga, o Rapidinho, o Alebre. Se eu sou muito lento, elas começam a me chamar de tartaruga e coisas do tipo. Se eu sou muito mandão, vão me chamar de general. Se eu sou muito bonzinho, vão me chamar de Madre Teresa de Calcutá. Porém, isso é colocado como se fossem defeitos. Eu posso aceitá-los, mas eu vou falar para vocês. Eu estou ensinando uma técnica, aliás, Romeu. Uhum. É uma técnica para reconhecer defeito e reconhecer que ele não existe. Você não deveria aceitar nenhum rótulo que foi imputado a você devido a algo que você é bom. Ah, a generala, a mandona, quer controlar tudo, a controladora, ou a boazinha, não sabe falar não. Então você deve, sem ironia, retrucar da seguinte maneira: se te chamaram da tartaruga, você vai falar, não, eu gosto de ver os detalhes, eu gosto de observar, não gosto de cometer erros. Se te chamaram do perna longa, você fala, não, cara, eu não gosto de deixar para amanhã coisas que eu posso terminar hoje, por que enrolar meu patrão? Se te chamaram da mandona, da controladora, você diz, não, é que eu gosto de ajudar as pessoas, eu sei fazer, por que eu me omitiria? Se te chamaram de puxa-saco, porque como um defeito, isso é porque você aproveita os cursos que a empresa te dá, ou então porque você fala bom dia para todo mundo, olha nos olhos, porque você fala sim, senhor, por uma educação que você teve, e vão te chamar de um cara que não está adaptado, que não está inserido no contexto, você fala, não é assim. Eu fui criado assim, eu acho um respeito olhar nos olhos das pessoas, falar senhor. Se a empresa me oferece cursos, por que não aceitar? Eu posso crescer. Por que não falar bom dia, boa tarde? Por que não falar isso olhando para as pessoas? Sempre há uma maneira de você não deixar o rótulo e o defeito crescer, porque você não tem defeito. Em algum outro momento, eu espero que vocês consigam ver o resto dessa dinâmica que eu faço, onde eu provo que o defeito não existe. Mas a melhor técnica que eu uso para falar de defeitos e virtudes é perguntar para a pessoa, em primeiro lugar, qual é a sua maior virtude? ISO 9000 e qualquer coisa. O mundo inteiro reconhece. Internacionalmente, você é reconhecido pela tua maior virtude. Qual é? Quer brincar comigo, Romeu? Não sei, vamos lá. Ou quer pôr alguém do GCAP aí? Não, vamos lá, vamos comigo que para eu colocar alguém do GCAP aqui, até colocar alguém aqui vai demorar, vamos lá. Não, eu não vou fazer isso não, Romeu, porque... Não, pode fazer, eu gosto desse tipo de desafio. Eu também vou te perguntar outra coisa. Qual é a tua maior virtude, Romeu? Todo mundo reconhece desde pequeno. Qual é? E pode ser do campo de vista características mentais, emocionais ou outra. Tá, na minha percepção, na percepção das pessoas, desde que eu me conheço por gente, é a hiperatividade. Você é um cara hiperativo. É. E essa é a tua maior virtude.
Você pode escrever 2 ou 3 palavras que falam por que o hiperativo é uma virtude? Em função dessa questão O que você faz com isso para ser virtuoso? Como as pessoas reconhecem que isso é uma virtude? A minha hiperatividade sempre me coloca na parte da proatividade. Um cara proativo, tá? Sou proativa. Não espera nada acontecer. Exatamente. E além disso, também que faz também ligação com a proatividade, eu dou muita, como é que fala? Eu dou muita sugestão que, num primeiro momento, parece ser ruim e depois acabam entendendo que era uma sugestão positiva. Você deve conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, muitas vezes? Já tive 5 empregos de uma vez só. Puxa. Bom, tira isso da tua cabeça, Romeu. Esquece o que nós falamos, esquece o que você me perguntou, esquece tudo. Agora, lembre de você desde pequenininho. Os amigos todos que estão nos vendo podem fazer isso. Bacana, bacana. Só pergunta, você me perguntou técnica para achar defeito e virtude. Eu nem sei por que você me perguntou isso. E onde entra no contexto da casa. Depois você pode até falar. Claro, tá? não, vamos lá. Quer falar agora? Fala aí. Não, é que eu acho, se eu não estou enganado, eu vi alguma live sua que o senhor mencionou a respeito de defeitos e virtudes. E me chamou a atenção isso. Foi a live que eu provei que defeito não existe. Foi essa. Talvez você não tenha visto ela toda, mas eu provei. Provavelmente não. Então, defeito não existe, então não vou nem responder o resto. Não, mas não precisa. Mas eu quero que você me fale na tua percepção. Não quer responder? Não, claro, vamos lá. Agora vai, né? Mas você tem que lembrar de você desde pequenininho, a família, amigos, no trabalho, nos 5 empregos que você teve, as pessoas provavelmente deviam ter algum fator seu que elas não apreciavam muito e que talvez tenha marcado para você, que eu chamo do teu defeito ISO 9014. O maior defeito do planeta na tua visão que você tenha. Qual é o seu maior defeito? Se você quiser falar. Olha, na verdade, assim, eu não considero como defeito... Saia justa, hein, Romeu? Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho o menor problema com saia justa, fica tranquilo. Não, fala aí, na boa. Fala aí. Não, na boa. É assim, as pessoas às vezes enxergam isso como um defeito. Eu não enxergo. Eu sou muito verdadeiro e falo muito a verdade na cara das pessoas. Então isso aí não serve. Fala um que você acha que é. Se você não acha, não adianta. É um que você acha. Então vamos lá. Você Descabeçado. Ou você pensa em se policiar, em melhorar esse negócio de ser muito autêntico, muito transparente? Não, então fala aí. Fala um que você acha. Que eu acho? Descabeçado. Descabeçado? O que é isso? Me explica 2 ou 3 palavras para falar como que o descabeçado... Eu escrevi descabaçado, mas não é descabeçado. Fala aí, Romeu. O descabeçado, no meu ponto de vista e na minha forma de viver, é tomar algumas atitudes sem pensar muito bem. Esse é um ponto. Tá. O Tony tá dando a minha dica aqui que eu sou explosivo. Explosivo? Bom, é tomar atitude sem pensar, né? Sim, é uma forma de tomar atitude sem pensar, é ser explosivo. Quer falar mais uma palavra só? Vamos lá, vamos achar aqui. Que as pessoas também devem concordar com você e falar, como o Tony falou alguma coisa, alguém mais falaria algo para você que você lembra? O seu descabeçado? Vamos chamar de irritado. Irritado. Não precisa mais nada. Algumas coisas me irritam com muita facilidade. E eu transpareço isso. Não precisa mais nada. E para você... Viu, Romeu? E para você dominar de novo, porque você é que está me entrevistando, não sou eu. A sua pergunta é: que técnicas eu usaria para achar defeitos e virtudes? Eu uso essa técnica que eu fiz agora. Você é quem fala. Perfeito. E depois eu digo para a pessoa provando que ela não tem virtude. Então eu quero falar para você, olhando para você. Ela não tem defeito, né? Pelo amor de Deus. Não é que ela não tem virtude. Eu vou olhar para vocês todos que podem fazer isso na sua vida, tá? Como é que alguém pode se falar que é um descabeçado, porque não está coerente, Romeu? Presta atenção, estou usando tuas palavras. Sim. Um descabeçado que toma atitude sem pensar, é explosivo e irritado. Como é que alguém que é assim tem como virtude ser um cara hiperativo, proativo? Todo cara proativo toma atitude sem pensar muito. Ele sai na frente. Como é que ele pode ser explosivo? Ele é hiperativo, só pode ser explosivo. Como é que ele não espera acontecer?
Porque ele sai antes, ele é explosivo. Como é que ele sugere coisas para todo mundo, mesmo que os outros não gostem muito? Porque ele ia falar, e o pessoal acha que ele põe muito o nariz na conversa dos outros aí. Eu falei, mas ele não acha isso, então não é. Mas um cara que sugere coisas para todo mundo, um cara que teve 5 empregos ao mesmo tempo, só pode ser um descabeçado. Então isso não é defeito. Não é defeito. Tudo que você falou, explosivo, irritado, toma atitude sem pensar, é o cara hiperativo, proativo, que não espera acontecer, que sugere coisas e que tem 5 empregos ao mesmo tempo. Você entendeu, Romeu? Por que defeito não existe? Aquilo que é melhor na gente, o pessoal quer tacar pedra. Como eu digo, ninguém atira pedras numa árvore que não tem frutos. Você, Romeu, é uma árvore cheia de frutos e não de defeitos. Você e todo mundo da GCAP aí. Basta que a gente encare dessa maneira. E quando alguém falar alguma coisa contra, faz o que eu falei antes. Use uma frase boa, sem ironia, sem ficar bravo, dizendo, não sou, você não me conhece direito, eu não sou assim. É que eu gosto das coisas bem explicadinhas, coisas do tipo, Romeu. Perfeito, maravilha. Olha que forma prática de explicar onde encontrar defeitos e virtudes, que já que o defeito não existe, como encontrar as virtudes. Professor, gente, eu tô deixando aqui embaixo... Aí, Romeu. Não, desculpa. Você controla o tempo aí, tá? Não, fica tranquilo. A gente já está em 50 minutos, mas o papo está fluindo muito bem e acho que está gostoso, inclusive para todo mundo, que ninguém deixou a live até agora. Pessoal, eu te falei que isso ia acontecer. Com certeza. E eu já imaginava também, porque o assunto é abrangente. Pessoal, eu estou deixando aqui no rodapé o site do professor Borrello e o WhatsApp dele, se alguém quiser tirar alguma dúvida, ele é uma pessoa muito solícita. Toda vez que eu acionei ele me respondeu com uma presteza muito grande. Em alguns momentos ele está dentro dos trabalhos dele de live, etc. Às vezes ele demora um pouco, mas em função disso, não que ele deixe de responder, tá? Ele é uma pessoa bastante interessante. Me perguntaram aqui no chat, professor, se o senhor dá palestras ou cursos a respeito disso. Se o senhor der mesmo, a gente conversa depois para colocar o GCAP aí para fazer um curso com o senhor. Tá, eu vou falar assim. Bem, esse WhatsApp, vocês podem conversar comigo. Minhas redes sociais todas têm meu nome, Francisco Borrello. Eu dou muitos cursos presenciais, no momento nenhum mais. Está tudo parado. Minhas consultorias também parei. Então, no momento, eu estou com meus cursos online, na área de Feng Shui, de cromoterapia, de radiestesia radiônica, a área de transformar energias. Então, o meu planejamento é todas essas 19 técnicas que eu uso nas consultorias, transformá-las em eventos online. É um planejamento que eu fiz para ter tudo isso pronto até 2021. Um curso a cada 2 meses. Na área de geoacupuntura, enfiar agulha na terra mesmo. Enfim, é uma área muito ampla. E na área comportamental. Então, sempre eu tenho que ver lugar mais gente. Eu não vejo só uma coisa ou só outra. Todos os meus cursos, eles têm a parte que eu chamo metafísica, a parte do comportamento e a parte técnica. Todos. Então, vocês querem aprender... Basta vocês podem mandar um WhatsApp para mim, identifique-se no WhatsApp, que eu só vejo seu númerozinho de telefone, dizendo que você estava na live da GCAP e que você gostaria de informações sobre meus cursos. Eu te mando os links, eu tenho muita coisa escrita, tem meu livro aqui também, olha. Isso não é nem propaganda, mas é que, só para vocês entenderem, esse livro não tem nada a ver com técnicas que nós estamos falando aqui, Romeu, é esse aqui, olha. Deixa eu colocar com problema, resolve. Tá com problema, resolve, é um título que a minha neta colocou, e o subtítulo, As 13 Atitudes Usadas por Pessoas de Sucesso para Vencer Crises. Ele é totalmente comportamental nessa área, e eu faço dos meus cursos isso, eu tento invadir a causa de um problema, pessoal, ela nunca prioritariamente está no imóvel, ela está nas pessoas. O imóvel, tem bastante causas que vêm dos imóveis, mas a prioridade e o maior número nas pessoas. Então, eu preciso me dedicar a entender comportamentos e pessoas. Meus cursos todos ensinam meus alunos a ver esse lado também, e depois aprende uma técnica. Mais ou menos eu digo o seguinte: mudar comportamentos resolve a causa, e as técnicas, essas todas dos nomes que nós andamos falando aqui hoje, resolvem os efeitos. E você só resolve algo bem resolvido resolvendo a causa e o efeito. Visitem meu site, visitem minhas mídias, o YouTube é muito bom, o Instagram, o meu telefone está à disposição de vocês, e quando puderem, façam meus cursos também.
Maravilha. O Nelson está perguntando aqui se o senhor tem Instagram. Todas as mídias sociais do professor Borrello estão como Francisco Borrello, tudo junto. É isso mesmo, né, professor? Isso mesmo, do jeito que está escrito 2 R's e 2 L's, eu tenho Instagram, tenho YouTube, tenho Face, tenho meu site. Só não mexo muito com LinkedIn. Perfeito. Mas, de qualquer forma, também está no LinkedIn, porque eu já encontrei o senhor lá. Eu também estou, mas não estou trabalhando muito lá. Minha equipe que de vez em quando coloca alguma coisa lá. Não tem problema. Pessoal, eu vou convidar vocês todos para participar na semana que vem, quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, o poder da persuasão na vida, com a Reni Okuhara, tá? A gente vai ter um tema bastante interessante também, e essa questão também é importante para quem trabalha com venda e persuadir no bom sentido, tá? Vamos lembrar disso, porque existe a persuasão negativa, vamos pensar na persuasão positiva, tá bom? Professor, eu vou deixar o senhor sozinho na tela, pedir para o senhor se despedir, vou manter o seu contato aqui na tela também, e vou agradecer a presença de todo mundo que participou, a grande quantidade de perguntas. Houveram perguntas aqui que não foram respondidas, infelizmente não deu tempo, quer dizer, até daria tempo. Antes de encerrar e de deixar o senhor sozinho, eu vou fazer uma última perguntinha, e essa daqui tem relação direta com o isolamento e com o momento que a gente está vivendo. Como a gente comentou, né, a gente vive um período onde você liga a televisão e encontra uma informação negativa, você liga um rádio, tem uma informação negativa, olha na internet, tem uma informação negativa, tirando as piadinhas e os memes, a grande maioria das coisas é um pouco negativa. E eu queria que o senhor me falasse do professor Borrello, do Francisco Borrello Pessoa, o que ele vai levar de positivo desse momento para o futuro? Bom, eu desde que começou a quarentena, eu me dediquei a fazer lives sistematicamente, que eu não estava fazendo, todas as segundas e quintas, 19 horas. Eu criei lá um compêndio lá de lives. Mas a primeira live que eu fiz foi o uso da inteligência emocional em tempos de quarentena. Eu refiz muitos conceitos, eu tenho 12 cursos de inteligência emocional com temas diferentes. Todos os 12 cursos eu refiz em lives durante esse período, mas com um novo conceito, estando trancado. Então, eu entendo o seguinte, isso, do meu ponto de vista, eu entendo que ficar trancado vai mexer com tuas emoções, vai mexer com teus sentimentos, mas não há nada que a gente não se adapte aqui no planeta. Eu tenho uma tia que está passando por um processo de câncer e que ela precisa fazer quimioterapia, fazer radioterapia. Ela tinha passado por tudo isso. E ela estava em casa, não podia sair de casa por um processo de não ter infecções e de descansar, antes da quarentena. E passava normalmente, estava feliz, a gente conversava com ela sempre feliz, muito positiva. Quando começou a quarentena, ela começou a nos escrever dizendo assim, gente, mas o que está acontecendo comigo? Antes eu ficava trancado em casa, não estava me afetando, porque eu sabia que eu poderia sair. Não podia, mas eu poderia se eu quisesse. Agora que eu estou trancado em casa do mesmo jeito e não posso sair, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou estressada. Você entende, Romeu, como que isso afeta as pessoas? Não é o ficar trancado, é a cabeça da pessoa. Nada mudou, mas a tua cabeça mudou. E se mudou para pior, pode mudar para melhor. Esse mundo aí de notícias, de fake news e de tudo mais, começo da live eu ficava grudado nos noticiários. Quantos por dia? Quantas mortes por dia? Quantos isso por dia? Aí depois tudo começou a ser questionado de cá, esse remédio serve, esse não serve? Até que eu pensei, quer saber, meu, vou ver documentário, vou ver filme, vou ver live de sertanejo, e passei a não dar uma comidinha ruim para minha cabeça. Diminuir ao máximo esse ponto. É um conselho que eu daria para todos. Maravilha. Não comam comida ruim, não. Maravilha. Dá para ficar em casa e não ser alimentado muito negativamente, porque essas energias vão ser transferidas para tuas paredes. É difícil de limpar isso depois. Sem dúvida. Maravilha. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todo mundo que acompanhou aqui com a gente por praticamente 1 hora. Aliás, foi 1 hora cravado que a gente ficou aqui conversando com o professor Borrello. Excelentes abordagens que ele fez, excelentes esclarecimentos e ensinamentos que ele nos deu.
Então eu agradeço. Professor, vou deixar o senhor sozinho aqui na tela, para o senhor fazer o seu agradecimento e a sua despedida, e em seguida eu encerro aqui. Tá bom? Tá, e a gente se fala depois, então, Romeu? Pode ser, pode ser. Hoje ou amanhã a gente se fala depois. Sem o menor problema. Sem o menor problema. Falamos sim. Grande abraço para o senhor e muito obrigado. Pessoal, fiquem com o professor. Tá. Bom, pessoal, foi, como sempre, gostoso. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de trabalhar com as emoções. Deixa eu baixar aqui o negocinho aqui. Eu gosto de trabalhar com as emoções, eu gosto de fazer interpretações, eu gosto de passar meus conhecimentos, não penso em guardar nada mesmo. E desse ponto de vista, adorei estar presente com vocês, pessoas que eu conheço, algumas, quer dizer, conheço o Tony e a esposa, depois os outros eu estou conhecendo hoje. O próprio Romeu foi a primeira vez que eu vi assim pessoalmente hoje. Agradeço o convite, me senti muito honrado, não é muito comum eu fazer isso, e eu participar de entrevistas. Normalmente eu estou sozinho fazendo ensinamentos. E por isso que eu pedi para o Romeu que a gente fosse o mais autêntico possível e que eu não soubesse o que ele ia me perguntar. Claro que tinha que ser no contexto, porque caso contrário, eu falei, se você me fizer qualquer pergunta que não está no contexto, eu vou refazer, eu vou te perguntar por quê. Eu adorei, agradeço vocês todos, estou à disposição de vocês, meu telefone continua aí embaixo, que eu estou vendo, anotem isso, pode ser útil em algum momento, entrem nas minhas mídias, inscrevam-se lá, coloca na notificação no teu sininho, porque todas as quintas e todas as segundas às 19 horas, eu desenvolvo um conteúdo mesmo, é um tema muito interessante. O de amanhã já falei, né? 4 maneiras para dominar pessoas muito difíceis. O de segunda foi 7 práticas para dominar uma língua destrutiva. O Romeu falou de fake news e tudo mais. Eu falei disso na segunda. E às vezes eu faço live sobre Feng Shui, sobre práticas mesmo. Quero deixar meu abraço muito grande a vocês e uma boa noite. Muito obrigado, viu?